E aí pessoal, beleza? Primeiramente, seja bem-vindo ao meu canal. Se você chegou aqui diretamente por esse vídeo, dou as boas-vindas. E quer dizer que a gente está começando aqui uma nova série no canal, agora mais voltada para o desenvolvimento front-end. A gente tem uma série completa sobre a linguagem Go, então se você quiser aprender um pouco mais sobre Go, confere lá a série, vou deixar o card aí para caso você queira ver a série. Tem uma série também sobre o Apache Artemis, para quem é mais aí de infra, mas também de desenvolvimento, né? Porque tem uma parte de consumo lá, de mensagem e tal. Vou deixar também aí o card, caso você se interesse. E aí eu resolvi começar essa nova série para abordar questões de front-end. É, Inicialmente a gente não vai falar de frameworks tradicionais aí, React, Vue ou Angular, não. A gente vai voltar um pouco para as bases. A gente não vai voltar tanto assim, a gente não vai, a ideia não é ser um curso de HTML, JavaScript, mas a gente vai aprender o que são Web Components, né? Então eu espero que você goste bastante dessa série aí. Se você gostar, já deixa o like aí no vídeo. Já se inscreve no canal se não for inscrito. Não esquece de ativar o sino também para receber as notificações quando tiver aula nova, certo? E é isso. Então, sem mais delongas, vamos lá começar o conteúdo da aula de hoje. Bom, primeiramente, o que são Web Components, né? Então, para quem já programa na parte de front-end, certamente já deve ter ouvido falar nesse termo, né? Web Component, ou traduzindo aí, componente web. Web Components, eles são meio que a base para o que a gente tem hoje na maioria dos frameworks de front-end. Então, se você usa React, se você usa Angular, ou se você usa Vue, mais recente também a gente tem o Svelte, né? Então, teve um período em que houve uma profusão de lançamento, digamos, de frameworks para front-end, né? E esses frameworks, eles vieram preencher essa necessidade de ter um desenvolvimento mais uniforme, mais padronizado ali na parte do front-end. Porque antes disso, a gente usava basicamente algumas bibliotecas, não existia muito padrão, né? Então a gente acabava tendo que instalar os famosos polyfills ali, né? Porque os navegadores em si, eles não tinham padrão dos componentes que eles renderizavam, então às vezes você criava ali um componente, criava ali uma interface e ela funcionava muito bem ali no Firefox. Aí quando ia para o Internet Explorer já quebrava. Aí quando ia para o Chrome era um comportamento diferente. Então você tinha que sempre ficar lidando com esse tipo de situação. Então a sua aplicação ela meio que era especificada ali para rodar em determinadas versões de navegadores. E aí, nessa ideia, surgiram alguns frameworks, ou na verdade algumas bibliotecas, né? Como por exemplo, acho que uma das mais usadas na web certamente ou foi o jQuery. Então o jQuery ele facilitava esse tratamento cross-browser. Então você escrevia ali o componente com jQuery, a gente não chamava nem de componente, né? Você escrevia ali sua interface com jQuery e aí
o próprio jQuery, ele fazia o ajuste de acordo com o navegador em que ele estava ali executando. Então, ele fazia essa ajuda. Nesse, nesse, nesse meio termo aí, começaram a surgir discussões na tentativa de padronizar algumas coisas na internet, né? Especialmente em relação à renderização dos navegadores. Então, o W3C, que é o consórcio que é responsável por padronizar, né, as linguagens, os padrões, etc., eles começaram a desenvolver alguns padrões para os navegadores seguirem. Então, hoje a gente consegue ter uma certa uniformidade. Claro, ainda não é 100%, a gente ainda precisa ter certos ajustes, mas a situação hoje ela é bem melhor do que era ali é, no final da década de 90 e no início ali dos anos 2000, né? Ali era selva, né? Era um verdadeiro caos você programar para front-end. Então, não tinha muito padrão, não tinha muito biblioteca, framework, nem nada. Então, era meio que tudo na mão e acabava que o desenvolvimento do front-end ele era basicamente interfaces ali estáticas. Então, toda a parte dinâmica da página muitas vezes ficava ou por conta ali de um back-end, né, um PHP, um ASP, depois frameworks Java ali como o Struts ou o JSF, mas era basicamente isso. E aí, ou então coisas piores como o Flash, né, que não era suportado às vezes pelo navegador, era muito pesado, né? Tanto para baixar quanto para executar. Então, e aí isso foi sendo ajustado ao longo do tempo e hoje a gente tem um universo aí no front-end bem amplo. Então, hoje a gente praticamente todas as boas práticas que a gente costumava adotar ali no desenvolvimento do back-end, né, modularização, componentização, tudo isso veio para o front-end. E aí hoje a gente tem uma vida muito mais fácil. Né? Não que ainda não exija um certo estudo aí, claro. Né? A gente tem uma série de frameworks aí para escolher, mas não que isso seja uma coisa ruim, né? Pelo contrário, é algo até saudável, né? É algo até bom para dar opções ali pro programador. Bom, mas o que é exatamente o Web Component, né? Então aqui é o site oficial da especificação. A gente pode considerar ela, na verdade, um guarda-chuva, né? A gente chama um guarda-chuva de especificações, porque ela utiliza uma série de especificações para chegar na especificação de Web Component. Aqui no site você tem exemplos, você tem componentes, inclusive, que você pode, né, baixar. Né? Então você tem aqui uma série de componentes prontos, né, que você pode baixar. Tem os chamados polyfills, né, então que são como se fosse ali trechos de código que você adiciona lá na sua aplicação para que um determinado comportamento que ainda não está disponível naquele navegador ele seja simulado, digamos assim, né? Então você a inclusão de todas as especificações ela não é uniforme. Então vocês vão ver que
vai ter coisa que é suportada por um navegador, não é suportada por outro e por aí vai. Então os polyfills ajudam nesse sentido. Mas a gente vê que a base, a base do Web Component, né, que são essas quatro especificações aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, ela, você pode ver aqui que ela já está suportada de forma estável pelos principais navegadores. Então a gente tem Chrome, o Opera, o Safari, o Firefox e o Edge, né, que é nada mais é do que um Chrome aí pro Windows, né? Então, esse site aqui é bem interessante para você tanto aprender a especificação, quanto também para ver o andamento de cada spec, certo? Bom, então o que é Web Components? Né? É um conjunto, como diz aqui, é um conjunto de plataformas de API para web, que permitem com que a gente consiga criar tags HTML de forma customizada, reusável e encapsulada. Isso aqui é muito importante, certo? Que pode ser usada em aplicações ou páginas web. Certo? Por que eu falei que o encapsulado aqui ele é importante? Quando a gente cria um componente web, o, o código daquele componente ou as especificações daquele componente, elas ficam encapsuladas naquele componente. De forma que eu consigo isolar aquilo ali do mundo externo. Então, isso traz uma grande capacidade de reuso, né? Primeiramente de reuso, além de uma facilidade de uso. Então, você vai ver que com o Web Component você consegue criar um componente e usar ele ali várias vezes em uma aplicação, ou até mesmo disponibilizar para que outras aplicações usem. E aí, ele é baseado em quatro, como eu falei, em quatro especificações principais aqui. Essa especificação de Custom Elements, certo? Isso aqui que é a base para você escrever o Web Component. Então ele vai definir os novos tipos de DOM Element. Então a gente vai ver que quando você cria um Custom Element, você está como se você estivesse criando um novo elemento HTML, certo? Só que customizado, certo? Então a gente usa lá as tags spam, pay, button, etc. Então a gente consegue criar uma tag dessa também. O Shadow DOM é o que permite com que a gente encapsule tanto estilo como marcação no componente web. Então a gente vai ver o que é o Shadow DOM no decorrer dessa série, mas já de cara, esse Shadow aí de fantasma, né? De cara é como se ele criasse para você uma árvore DOM. E essa árvore DOM ela é separada da árvore DOM principal lá do navegador. Então você consegue colocar elementos ali sem que eles sejam afetados pelos elementos externos. Então, só um exemplo, CSS. CSS ele funciona no estilo de cascata. Então, se eu defino um CSS lá no meu DOM, ele vai ser herdado lá pelos sub-elementos ali daquele DOM. Aqui no Shadow DOM ele não herda, então ele é como se ele parasse ali. Ali é como se fosse uma outra página separada, certo? A gente vai ver mais detalhes no decorrer da série. Outra especificação, essa veio lá do JavaScript, né? Mais especificamente do ECMAScript,
que é a especificação de módulos. Quando a gente desenvolvia, quando a gente desenvolvia com JavaScript, a gente, para fazer a separação, a gente usava, bem no começo, a gente usava aquela tal do IIFE, né? Que é Immediate. Agora eu esqueci o que é. IIFE, acho que é assim. Pronto. Immediately Invoked Function Expression. Então a gente usava isso aqui para simular um módulo. Então, se eu quisesse separar, né, fazer com que essa variável aqui, por exemplo, ela não fosse acessível externamente, eu criava esse if aqui, de forma que a partir daquele momento eu não conseguiria mais acessar externamente aquela variável. Então eu criava como se fosse um conceito de módulo. Então isso aqui era lá nos primórdios da web. E aí começaram a surgir especificações de módulos. Então existem várias, né? Se a gente for observar, a gente tinha lá o ES Modules lá. Então tinha o do Node aqui, ESM. Aqui eu acho que tem algumas listagens, né? Ó, a site. Queria os nomes. Tipos de módulos JavaScript. Caí do mesmo canto aqui. Bom, não lembro todos aqui, não tô achando. Eu sei que tinha um que era o AMD JavaScript Module, por exemplo. Ó, Require.js. Enfim, tinha uma série surgiram uma série de opções aí de módulos. E aí tem o ES Module, que é a especificação do módulo do ECMAScript. Então, a especificação aqui do Web Components usa esse carinha. E por fim, tá, então, assim, resumindo, o módulo é para isso, né? Para você criar módulos ou conjunto de código JavaScript que são encapsulados ali. E aí você expõe o que você quer realmente expor, né? Não fica tudo público. E por fim, a gente tem os HTML templates. Isso aqui também é uma especificação que permite você declarar fragmentos de marcação HTML que podem ser carregados em tempo de execução. Então, quando você cria e aí você vai usar JavaScript, né? Quando você cria um HTML template, ele não é exibido na página. Então, só o fato de você criar o template, ele não é exibido na página. Aqui tem a especificação, né? Caso você queira ver, né, mais detalhes, certo? Mas quando você cria um template HTML, ele não é exibido na página. Você precisa usar JavaScript para carregar, certo? Então a gente vai ver nessa série como usar esses elementos, certo? Então a especificação ela segue isso daí. A gente vai ver em mais detalhes como chegar nesse resultado, certo? Bom, a gente vai partir agora pro código, certo? Eu vou diminuir aqui um pouquinho a tela, deixar aqui. E aí a ideia é a gente começar a ver essas funcionalidades aí no nessa nossa série.
Então, primeiro aqui eu vou criar um arquivo HTML, certo? Eu estou usando aqui o VS Code, certo? Mas você pode usar o editor de sua preferência. Como a gente vai escrever basicamente HTML, CSS, JavaScript, você não vai precisar de nenhum editor muito potente não aí. Né? Qualquer editor de texto básico, claro, se você tiver um editor melhor aí, como VS Code ou outros Atom, etc. Você vai ter recursos aí de autocomplete, etc. Certo? Então, criei aqui o meu HTML. Eu vou criar também aqui um JavaScript. Eu vou chamar aqui de. Vou chamar de component.js, é um JavaScript. Vou colocar aqui um log, meu component. Vou carregar aqui na página. A gente pode carregar, colocar aqui component.js. E aí, vamos acessar aqui essa página para ver o que acontece. Né? Então, em tese, ele deve mostrar isso aqui no log. Eu vou usar uma extensão aqui do VS Code que permite abrir um live server desse carinha aqui, certo? Copiar aqui. Tá rodando na 5501, certo? Então, se eu abrir aqui localhost 5501, abrir aqui o console e tá aqui, né? Apareceu o meu component, né? Se eu abrir aqui, ó, ele tá carregando aqui o meu componente, certo? Bom, então já imprimiu aí a mensagem, né? Bem simples. O que a gente pode fazer agora? A gente vai criar o nosso web component de verdade, é porque aqui tá só JavaScript, né? Então vamos lá, ver como que a gente faz isso aqui. Então, como eu falei, a especificação ela vai usar alguns recursos lá. O primeiro deles é o ECMAScript lá mais novo. Então a gente vai ter aqui o conceito de classe. Então eu vou criar aqui, vou chamar aqui de meu componente. Não, vou colocar em inglês, porque está em inglês ali, né? My component. Extends HTML element. Isso aqui é obrigatório. Você precisa estender um elemento, o HTML element. A gente vai precisar aqui de um construtor. Esse construtor precisa chamar o super. E aí a gente vai para a primeira especificação lá, né? Que é a especificação de custom elements. A gente vai usar aqui o custom elements.define. Esse método define ele vai receber o nome do meu web component e a classe que implementa ele. No caso aqui é o my component. Esse nome ele precisa seguir uma regra imposta, que é sempre ser um nome composto separado por hífen, certo? Por que isso? Porque para você não gerar nenhum tipo de conflito com as tags do HTML padrão. Então, por isso que é obrigatório. Então, eu tenho que colocar algo do tipo my component, certo? Não pode ser só, por exemplo, component.
Observe que ele já mostra o erro, né? Ó. Não é válido. Ó. O hífen é obrigatório. Opa. My component. Certo? Deixa eu diminuir aqui um pouco a letra. Pronto. Tá, então aqui eu defini o meu componente. A partir de agora, eu já consigo usar esse elemento na minha página. Isso aqui agora virou um Web Component. Então eu posso vir aqui na minha página e fazer o seguinte, colocar aqui, ó, My Component, e o navegador ele já vai passar a reconhecer isso aqui como Web Component. Se eu carregar a página, ele não vai mostrar nada, porém, ó, se eu clicar aqui, ele já está exibindo o meu Web Component, certo? Só que aí a gente precisa exibir alguma coisa, né? Seria interessante a gente mostrar alguma coisa aqui nesse elemento. Então, eu posso, por exemplo, passar aqui, né? Este é o meu componente. E aí, dessa forma, o elemento exibe aqui a informação, certo? Bom, mas aí a gente pode fazer mais coisas aqui. Por exemplo, será que eu consigo acessar esse conteúdo lá no meu JavaScript? Consigo. Então, de que forma eu posso fazer isso? Eu vou colocar aqui um console e eu vou dar um this.innerHTML. O que esse innerHTML é? Ele pega o conteúdo HTML do componente, certo? Então, se eu vir aqui, ó, o console está exibindo, este é o meu componente, certo? O this, ele representa, nesse caso, o meu componente. Então, por exemplo, se eu der aqui um console, se eu der um log, só o this, o que é que ele vai mostrar? Ó, vai mostrar o my web component, certo? Então, o this se refere exatamente a esse elemento, certo? E aí aqui a gente consegue também criar elementos de forma dinâmica, aqui no meu JavaScript. Eu não preciso necessariamente recorrer lá ao que eu coloquei lá na página. Então a gente vai ver aqui algumas formas de fazer isso. Vou apagar isso aqui por enquanto, certo? E aí a gente vai ver como fazer a criação desse elemento. Eu vou tirar aqui para a gente usar, opa, aqui. A gente usar o conteúdo dinâmico lá, certo? Então eu vou vir aqui, vou mostrar as três formas. A primeira forma é usando o innerHTML, como a gente viu lá. Então a gente usou para ler, eu vou usar aqui para escrever. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui meu componente. E aí quando eu salvo, ele exibe aqui na página. Observe que isso aqui é uma HTML, certo? Então eu posso passar aqui conteúdo HTML. Então eu posso passar aqui, por exemplo, H1. E aí, ó, quando eu salvo, ele está interpretando aqui como um elemento H1, tá vendo? Ó? Então essa é uma forma de eu passar HTML. Eu posso trocar as aspas duplas pelo sinal de crase. E aí eu tenho um pouquinho mais de liberdade aqui para digitar, né? Então, parágrafo, certo? Então, dessa forma eu consigo exibir conteúdo HTML aqui no meu componente.
Essa é a primeira forma. Uma outra forma também é você usar JavaScript. Então eu posso, por exemplo, aqui criar um elemento, por exemplo, aqui o meu é H1. Então eu dou um document.createElement e eu vou dizer que isso aqui é um H1, certo? E aí eu posso pegar aqui o meu H1 e dar um inner text, por exemplo, certo? E aí eu coloco aqui, ó, meu componente. Vou tirar isso daqui por enquanto. Ele já sumiu ali. Então eu criei aqui um elemento HTML com JavaScript. Então eu posso agora pegar o meu inner HTML e dar e fazer um append. Eu posso fazer na verdade aqui, ó, this.append. Lembra que o this é o meu web component aqui. Então eu posso dar um this append child e passar, por exemplo, aqui o meu H1. E aí quando eu salvo, ele exibe também lá o meu componente, certo? A terceira forma, que não é muito usual, mas pode ser necessária em algumas situações, é usando o DOM parse. Então, por exemplo, eu posso criar aqui o meu próprio HTML. Vou usar aqui, por exemplo, vou continuar aqui no elemento H1, meu componente, certo? Aí eu vou criar aqui o meu conteúdo HTML. Então eu dou um new DOM parser. Aí eu dou aqui um parse from string. Tirar aqui, parse from string. Eu vou dizer o tipo aqui, no caso, que pode ser HTML ou XML. Como eu estou usando HTML, eu vou dizer que é HTML. Aliás, desculpa. Aqui é o elemento que eu estou passando. Que é a string que eu estou passando, certo? Aqui depois aqui é o tipo, né? Então eu vou dizer que é text HTML, né? Então você pode ver aqui que o segundo parâmetro aqui é o tipo. E aí ele fala que o tipo pode ser HTML ou XML, ou seja, text HTML ou text XML. Certo? Pronto. Agora eu consigo vir aqui, dar um inner HTML e passar o meu conteúdo HTML. E aí quando eu salvo, sim, faltou um detalhe. Observe que ele criou um objeto HTML completo. Tá? Então esse objeto, se eu der um console nele aqui, por exemplo, ó, console.log conteúdo HTML. Ó, ele é um documento HTML completo, ou seja, ele tem HTML, ele tem head, ele tem body, certo? Então é como se eu estivesse criando um documento HTML. Só que aí eu quero exibir aqui só o conteúdo mesmo. Então eu posso pegar, por exemplo, eu quero o body e do body eu quero o inner HTML dele. Aí dessa forma, ó, ele exibe o meu elemento HTML, certo? Então são essas três maneiras aqui que a gente tem de criar conteúdo HTML dentro de um Web Component. Certo? A gente ainda vai ver bastante coisa, não se preocupe, essa série vai ter vários episódios ainda para a gente explorar esse conteúdo. A gente vai construir nosso próprio Web Component, vocês vão ver que é bem tranquilo, certo? Mas eu vou parar por aqui hoje para o vídeo não ficar muito longo. E aí, no próximo vídeo, a gente vai
continuar essa exploração. E aí a gente vai ver mais coisas, vamos ver como passar parâmetros, passar atributos, certo? Como entender o ciclo de vida e muito mais. Beleza? Então agradeço aí. Se você gostou, deixa o like. Eu sei que esse vídeo aqui ainda é bem introdutório. Foi mais para mostrar um pouco do que a gente vai ver nessa série. Mas eu espero muito que você acompanhe. Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até lá.